Todas as palavras desse retiro, todas as palavras desse retiro, estão sendo palavras assim de muito confronto. E é dessa manhã, se for da vontade do Senhor, também não há de ser diferente daquelas que nós experimentamos até aqui. Tá quentinho, né, moçada? Será que é só eu que estou com calor? Deixa eu pôr meu cronômetro aqui. Muito bem. O texto bíblico que a gente vai usar nessa manhã para compartilhar a palavra do Senhor está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E se você está com a sua Bíblia aí, eu quero que você considere ficar o tempo inteiro com ela aberta, porque vai ser extremamente necessário. A gente vai estudar nessa manhã, versículo a versículo dessa passagem que a gente está propondo aqui. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Embora vai passar ali no Data Show a passagem enquanto eu estiver lendo, mas depois, durante a palavra, vão estar os tópicos ali, mas não vai estar a Bíblia. Então, eu vou ler textos bíblicos aqui que você vai precisar correr na Bíblia aí, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Acompanha aí, gente boa. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Versículo 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, saia desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Vamos. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles.
E ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado para que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos falar com Deus em oração? Senhor, eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar, e o Senhor está cuidando de cada vida, o Senhor está cuidando de todos nós. E o Senhor vai nos ensinar nesta manhã, porque é a Tua vontade, e nos ensinar te agrada. Independente do instrumento que está à frente, o Senhor fala e o Senhor ensina, e o Senhor traz uma nova visão de vida para cada um de nós. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. E que o Teu coração esteja em nós. Sopra em nós o Teu Espírito, para que a gente possa entender aquilo que a Tua palavra quer nos ensinar nesta manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero falar um pouco com você, continuar nessa temática que a gente vem tratando e ensinando aqui por esses dias, de que existe uma grande batalha, existe uma grande luta que é travada contra a sua vida. Embora você possa dizer, mas eu não faço mal para ninguém. O simples fato de você professar o seu temor a Deus, o simples fato de você dizer que você precisa de Deus, o simples fato de você sinalizar dizendo, a minha vida pertence ao Senhor Jesus, que é isso que a gente tem falado nesses dias todos que estamos aqui, eu pertenço a Jesus. Você viu essa frase aí, você vê essa frase aí em jogadores cristãos, que após os seus títulos, após os seus gols, eles levantam a camisa do seu time e proclamam para os quatro cantos da terra de que eu pertenço ao Senhor Jesus. O fato de você colocar uma camisa dizendo, eu sou do Senhor Jesus, já desperta perseguições. Por esses dias, na Olimpíada de Inverno que está tendo, que o brasileiro norueguês ganhou a primeira medalha de ouro para o Brasil, não era alguém que estava defendendo o nome de Jesus, mas um atleta da Ucrânia, pintou no seu capacete rostos, figuras de pessoas que foram mortas injustamente pela guerra. Estava só no seu capacete. O Comitê Olímpico o proibiu e o desclassificou antes mesmo dele descer e dele fazer a sua prova. Antes mesmo dele poder competir. Porque ele foi honesto em dizer, eu vou descer com esse capacete. E ele foi desclassificado. Porque ele estava homenageando as pessoas do seu país que foram brutalmente mortas por causa da guerra. Há alguns anos atrás, 21 cristãos foram sequestrados pelo Estado Islâmico. 21 cristãos, 21 homens foram sequestrados pelo Estado Islâmico. 20 eram do Egito e um era de um outro país, e não estou lembrando agora qual é o país que ele era, mas 21 trabalhadores foram tomados de assalto nos seus trabalhos. Gente comum,
como eu e você, sai para trabalhar, mas por ser cristão, não sabe se vai voltar para casa. Por ser cristão, não sabe se vai voltar para casa. E para o horror do mundo, para o terror do mundo, o Estado Islâmico os perfilerou e executou de uma única vez todos os 21 cristãos, pelo simples fato de proclamarem a Cristo. Eles tiveram a oportunidade no ato da execução de voltarem atrás e negarem a Cristo, mas eles não negaram a Cristo. Eles permaneceram firmes ao lado do seu Senhor e do seu Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O simples fato da gente declarar que nós pertencemos a Jesus, nós já somos perseguidos. Não é assim na sua escola? Se você disser que é um cristão, se você disser que é um crente em Jesus, que você não vai nas baladas, que você não bebe, que você não fuma, que você não usa vape, que você não fala palavrão, que você é moça de um rapaz só e você é moço de uma moça só. Se você é marido fiel à sua esposa, se você não se contamina, nós falamos domingo passado na igreja a respeito de Daniel, domingo que vem não, mas no outro domingo, que vai ser o primeiro domingo de março, nós vamos continuar a nossa elaboração em Daniel, mas aquela possibilidade de dizer, eu não quero me contaminar, eu não quero participar desse banquete, isso, simplesmente isso, te posiciona numa situação de oposição ao mundo. Mas não é de quem se posiciona que eu quero falar de quem se deixa levar. Eu quero falar de quem se entrega. Você está em um encontro com Deus. Relembrando aquilo que o Adilson e a Silmara trouxeram no sábado à noite. Você está em um encontro com Deus. E esse encontro com Deus pode ser no deserto, como foi com Jacó. Quando Deus procurou Jacó para tratar com ele. Esse encontro pode ser no campo, no trabalho, quando você está desempenhando as suas atividades corriqueiras, normais. No caso de Moisés, ele estava cuidando do rebanho do seu sogro. Eu não sei qual é o seu trabalho, eu não sei qual é a sua vida cotidiana, mas Deus foi ao encontro de Moisés, no cotidiano dele, nas tarefas diárias dele, nos afazeres do dia que ele tinha. Deus vai ao encontro de Davi e fala com ele e trata com ele. Quando ele volta para sua casa, o menino tem um profeta de Deus, tem um sacerdote de Deus esperando, aguardando por ele, e mesmo tendo a sua fisionomia franzina de um jovem garoto, Deus diz, é este o meu escolhido, este é o homem segundo o meu coração, que eu escolhi. Você está num encontro, e Deus sabe o seu nome, desde sábado, Deus sabe o seu nome, Deus sabe porque te trouxe aqui, Deus quer falar com você, Deus está falando com você. E aí nós atravessamos o domingo pela manhã, quando vem o Mike e a Renata com um texto pesadíssimo. Um texto pesadíssimo. Que vem falando dessa intimidação, deste ataque, desta afronta, desta guerra explícita contra as nossas vidas, que muitas vezes nós nem queremos enxergar. Aliás, nós fazemos um monte de coisa
menos enxergar as tramas, as teias, as armadilhas que são colocadas diante de nós. Nós começávamos aqui o retiro no sábado à tarde, para vocês. Nós da equipe já estávamos desde a sexta-feira à noite trabalhando para carregar as coisas para trazer para cá. E alguns aqui sabem da condição da saúde da minha mãe, desde agosto. E na sexta-feira, 10h30 da noite, eu recebo uma ligação. Neto, nós estamos levando sua mãe para o hospital porque ela está com a saturação baixa. Eu não falei nada em casa, eu só pensei comigo, o diabo tinha que aprontar alguma coisa para tentar roubar a nossa paz. Passei a noite no hospital, de sexta para sábado. Às 6h, minha irmã foi me render lá no hospital, para que eu fosse para casa dormir 2 horas, para de 8h30 estar aqui, descarregando coisa, indo buscar mais coisa, voltar, almoçar rapidinho, dormir à tarde. E um irmão fez a caridade de buscar os meus lá em casa, para eu descansar um pouco, para eu dormir. Temos outros aqui, a Ju e o Felipe, por exemplo, passaram por 4 cirurgias com o Guilherme, de uma semana para outra. 4 cirurgias. 4 cirurgias em uma semana para outra. O Felipe, que nunca se machuca, se machucou pela primeira vez no exercício da sua profissão, o que deve ter lhe causado algum temor. Está lá com os pezão para cima lá, deve ser isso que está. O Felipe nunca põe o pé para cima, está com os pezão para cima lá, por causa disso. É armação. É engendramento contra nós. Nós ouvimos o Mike e a Renata falar que do nada eles estavam em casa conversando, daqui a pouco aquilo virava um pavio e estouravam do nada. É o ataque que vem contra você, para você perder o foco da vida com Deus. É aquele visitante que chega na hora que você vai sair para o culto. É aquele visitante que vai estar com você no almoço e ele se estende até o fim da tarde e a gente pensa apenas assim: isso não é nada, mas isso se repete um domingo, se repete outro domingo, se repete outro domingo. Todo mundo sabe que eu torço pelo meu time. E eu me assustei em novembro, naquele jogo épico do meu time, que fez 4-0. Do nada, tirou, mas também foi a última coisa que fez aquele ano. Tirou 4-0 e foi classificado para a final da Libertadores. De forma espontânea e brincando, eu botei o aparelho de pressão no pulso, medi minha pressão, e ela estava em 17 por não sei quanto. Botei no grupo dos pastores, nem mostrei para a família. Mostrei para o grupo dos pastores e um pastor falou assim: você está maluco? Eu falei: não, essa paixão não pode ser assim. E quantas vezes nós deixamos de participar dos banquetes do Senhor porque nós estamos nos esguelando pelo nosso time. O que tem de mal isso, pastor? Eu quero que você saiba que é uma grande batalha espiritual contra a sua vida, para tirar você dos caminhos do Senhor. À noite, ontem, o Renan veio trazer ao nosso coração mentiras que nós falamos para nós mesmos. É só um pouquinho. Sou só eu. Não vai fazer diferença nenhuma. Ninguém está vendo. Quando eu era adolescente, meu pai me deu um livro de título muito sugestivo: Meu Secreto Prazer. Porque tem coisas que só são prazer no secreto, quando ninguém está vendo, mas o Todo-Poderoso está vendo. E não só o Todo-Poderoso, aquele que nos deu a oportunidade de pecar
também está presente nos vendo pecar e batendo palma. Porque quando nós acabamos de ceder à mentira, a primeira coisa que ele coloca na nossa mente é: você está vendo? Você não vale nada. Você não vale nada. Renan falou ainda da rebeldia. Rebeldia. Nós somos rebeldes. Nós somos rebeldes com Deus porque nós escolhemos aquilo que nós queremos e desejamos ser simpáticos a Deus. Não estou falando de ser simpático às pessoas. Simpático às pessoas nós devemos ser gratuitamente. Mas, embora eu sei que tem pessoas que não descem nem com farofa. Mas a gente deve ser simpático às pessoas. Eu estou falando da simpatia para com Deus. E nós somos muito, nós escolhemos muito seletivos daquilo que a gente quer viver e quer experimentar com Deus. Mas isso tem um nome, e é um nome muito sério: rebeldia. Quem aqui já não disse assim: mas eu sou assim, eu não vou mudar? Calma aí, cara pálida. Porque essa frase sua de que eu sou assim, eu nasci assim, eu fui criado assim, eu fui ensinado assim, a minha tradição é assim, a minha vida é assim, eu repito o que o meu pai fez, que o meu avô fez, que meu bisavô fez. Você já fez essa escalada com algumas coisas? Eu já fiz essa escalada, embora eu não conheci os meus avós maternos. O meu avô materno eu conheci, mas não convivi com ele, ele faleceu muito cedo. O meu avô paterno, de quem eu carrego a mão, o nome, faleceu antes de eu nascer. Mas eu sei de algumas coisas que ele fazia, que eu penso assim: meu Deus, mas eu estou fazendo como meu pai e estou fazendo como meu avô. Eu não posso mudar isso. Mas Deus quer mudar. E quem resiste a Deus, presta atenção, quem resiste a Deus pode ser classificado como rebelde. E a rebeldia endurece o coração. E hoje, pastor? Hoje eu quero falar desse homem que experimentou tudo isso na sua vida. A Bíblia não diz o nome dele, nós não sabemos o nome do gadareno, nós não sabemos o nome do gerazeno. E o pastor Hernandes fala muito bem quando ele diz assim: não tem nome porque pode ser o meu nome. A história dele pode ser a minha história. Os fascículos diários dele, as permissões diárias dele, os caminhos e as escolhas que ele fez a cada dia, a cada instante, a cada nova oportunidade, escolhas de contaminar-se ou não contaminar-se. Foi ele que foi escolhendo, ele que foi trilhando, e ele que foi se afundando cada dia e cada vez mais. Pastor, mas o texto não fala que ele escolheu, mas eu quero lembrar para você a história de um outro rapaz que chegou para o seu pai e disse: Pai, me dá a minha parte nos teus bens. Me dá a minha parte nos teus bens, porque eu vou sair para a vida. E o pai, eu não sei como é que, certamente o coração do pai estava destruído. Mas o pai pega a parte daquele filho e entrega aquele filho. E você sabe
as escolhas que aquele filho fez, ele gastou a vida dele nos blocos de carnaval, ele gastou a vida dele nos bailes de carnaval, ele gastou a vida dele com mulheres seminuas e mulheres nuas, ele gastou a vida dele tendo todas as mulheres que ele queria na sua cama, ele tinha todos os amigos em volta de você, em volta dele, na roda do bar, mas quando tudo acabou, veja a similaridade, sobrou para ele os porcos. Sobraram os porcos. E quando ele retorna para casa e o pai está à porta esperando ele voltar, ele volta com cheiro de porco. Mas ele não está só com cheiro de porco na sua pele, nas suas roupas. Ele está com cheiro de porco no seu hálito, porque ele se alimentava da comida dos porcos. Você está comigo? Diga, eu estou. Amém? Dá um beijo em quem está do seu lado aí. Dá um beijo. Dá um beijo, pode dar. Não, aqui não. Vai ali junto da Amanda. Puta furada. Volta. Faz uma careta para quem está do seu lado. Vacila. O cara está cheio de Espírito Santo. Bora para frente, seus pecadores. O cara tinha bafo de porco. Aproveitando aqui. Aproveitando. Meninas. Não namorem com quem tem bafo de porco. Bafo de porco você não conserta. Nem se o camarada pegar uma carteira de house, abrir nem sei quantos house vem naquele negocinho, ele abrir todos e pendurar na boca dele, ele vai continuar com bafo de porco. Daniel não tinha bafo de porco. Bafo do mundo, cheiro do mundo. Esse cara da Bíblia aqui, o Gerazeno, que não tem nome, mas pode ser o meu nome, pode ser o seu nome, pode ser o nome de quem você quiser colocar. A história dele ensina para nós a respeito de quanto vale uma vida. Mas primeiro eu quero falar para você o que Satanás faz pelas pessoas. E é evidente que o pastor Neto, ele tem 3 pontos, mas ele tem 10 subpontos em cada ponto. E vocês vão ver. Primeiro, o que Satanás faz pelas pessoas? Ele domina as pessoas através da possessão. Está com a Bíblia aberta aí, né, gente boa? Versículo 2 e versículo 9 diz assim, Marcos 5, versículo 2 e versículo 9. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, leia comigo todos juntos. Legião, cadê vocês? Leia comigo. Estão com a Bíblia aberta? Marcos capítulo 5, versículo 2 e versículo 9. Eu mandei ficar com a Bíblia aberta. Marcos capítulo 5, versículo 2. Olha lá, o Gabriel deu uma mão para vocês ali, que o Gabriel é gente boa. Nós temos Gabriel para troca ali agora. Vamos lá, versículo 2 e versículo 9, diz assim, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. 9, todos juntos. E perguntou-lhe, vamos lá gente, qual é o teu nome? É isso mesmo? Vocês não vão ler comigo? R.A. 2 e 9. 2 e 9.
Viu, vocês não brigam com Gabriel, que ele está quebrando o galho lá, porque não era para... Irmã, você comprou que tradução? A tradução que a gente usa é RA, irmã. Cadê o marido dessa mulher? Você traz RA, filho, para ela. Viu? RA para ela. Você está vendo a rejeição, as muralhas, a rebeldia? Vamos lá, versículo 9, todo mundo junto, vamos lá? E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Responda. Respondeu ele. Gente, um demônio já é problema, imagina muitos. Um demônio já faz o bicho. Imagine muitos. E aquele homem, ele tinha dentro de si muitos demônios, e esses demônios manifestavam sobre ele uma força sobre-humana. Versículo 3 e versículo 4, diz assim: o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Uma outra característica desse camarada era que o rapaz tinha frequente acessos de raiva. Você que é todo nervosinho, você que é toda nervosinha, cuidado para que a portinha do inferno não esteja sendo escancarada na sua vida. Então faça cara de, eu sou calmo. Eu me assustei. Gente, isso aqui não fui eu que escrevi. Isso aqui eu pesquisei e achei isso aqui. Alguém que é possesso por Satanás é alguém que tem frequentes acessos de raiva. Imagina o que eu fiz. Eu comecei a estudar esse texto segunda-feira passada, tem uma semana. Por essa hora eu comecei a estudar. E quando eu cheguei nesse ponto aqui de que quem é possesso por Satanás tem frequentes acessos de raiva, eu comecei a pensar em quem eu conhecia que tinha frequentes acessos de raiva. E você estava lá naquela lista. Eu também estava. Eu também estava. Mas não é só isso. Porque quando você abre essa porta, quando você se permite nesse caminho, você começa a perder o amor próprio. Versículo 3 e versículo 5 diz assim: o qual vivia nos sepulcros. Gente, na boa, uma vez a gente foi, eu gostei de um apartamento, a gente estava para alugar um novo apartamento aqui em Ponta Grossa, no tempo da outra igreja ainda, apartamento gigantesco, maravilhoso, fresco assim, batia sol, abria a janela, circulava um ar delicioso, mas ele tinha um problema. Ele era vizinho ao cemitério São José. São José é o do centro ali, né? Então, quando eu abria a janela, eu ia ver túmulos. E quando eu saísse de carro do outro lado, eu ia ver cortejo fúnebre todo dia, porque a porta de entrada dava para a capela funerária e a janela do quarto dava para os túmulos do cemitério. Não quero morar nesse lugar. Eu não quero morar nesse lugar. Não é aí que eu quero ficar. Mas esse rapaz, ele escolheu, ou ele foi empurrado para morar no cemitério. Não, no meu tempo tinha isso, e com certeza hoje tem também. Aqueles amigos que gostam de ficar no cemitério à noite. Eu não gosto de cemitério nem de dia. Eu não gosto. Eu não cresci com essa informação de viver em cemitério. Por exemplo, eu nunca fui no túmulo do meu avô paterno. Eu sei que é no cemitério de Santo Amaro, lá em Recife, mas eu nunca fui lá.
onde está os restos mortais dele, e escrito lá na plaquinha, José Vicente de Lima, falecido em 1º de novembro, é finados, né? 2 de novembro de 1970, dia de finados. Eu nunca fui lá. Já fui no meu materno. E agora, como tem meu pai e tem a minha sobrinha lá no nosso da família, esporadicamente eu vou lá ao cemitério. Virou um lugar de memória para mim. Mas não é um lugar que eu armo uma barraca e fico ali. Não é um lugar que eu levo um cafezinho e fico ali. Porque eu não gosto de estar em cemitério. E esse rapaz perdeu o amor por sua vida e passou a morar em cemitérios. Mas a segunda coisa que Satanás faz, deixa eu correr aqui. Ele arrasta as pessoas para a impureza. Está 8:27 ali, mas está errado ali, gente. Gadara era uma terra, porque ele está usando aqui o texto de Lucas 8:27. Você que gosta de anotar, esse texto aqui é de Lucas 8:27. Gadara era uma terra onde as pessoas lidavam com animais imundos. Quantos porcos tinham lá que os espíritos imundos se apossaram dos porcos? 2.000 porcos. Gadara era um lugar de coisas imundas, que lidavam com animais imundos. E o espírito que estava naquele homem era um espírito imundo. E sobre esse homem tinham 3 coisas imundas. Primeiro, a terra dele era uma terra pagã, era uma terra impura. Segundo, ele estava no lugar dos túmulos. Terceiro, ele era um homem que estava carregado por uma possessão demoníaca. Bem, você não gosta de ir a um cemitério. Eu pergunto, você tomaria água da torneira do cemitério? Porque ali é lugar de contaminação. Quando nós passamos pelo Covid, quem aqui passou pelo Covid? Todo mundo, né, estava vivo já. Covid. Alguém aqui pegou Covid? Levanta a mão. Jesus. Até onde eu sei, eu não peguei Covid. Lembra que eu sou aquele rapaz do toque, né? Lavar a calçada com água sanitária e com querosene. Chegar em casa, tirar a roupa na escada embaixo e subindo com a roupa assim, jogando na lavanderia, indo direto para o banheiro, se lavar 300.000 vezes e botar uma roupa nova antes de qualquer contato. Mas eu lembro que nesse tempo do Covid, nós sofríamos muito pela impureza, pela contaminação. Você sabe de onde você pegou? Tem gente que pegou e nem sabe de onde pegou. Nem sabe de onde veio. Tem gente que especula, acha que foi assim. O Michael mesmo teve Covid. Em casa com as pernas para cima e de atestado médico. Ele acha que foi no hospital. Nós não sabemos. Deve ter recebido alguma visita diferente. Mas o meu medo era que eu fosse arrastado para isso. E nós precisamos prestar atenção, porque o que Satanás faz, presta atenção nessa palavra, o que Satanás faz é arrastar as pessoas para a impureza. Hoje pela manhã eu tomei café em casa, acordei mais cedo, acordei 7 horas da manhã, levantei, eu tenho um ritual meu, levantei, fui lá, fiz o meu café, fiz o meu pãozinho lá na grelha lá, e estava tomando, e resolvi ligar a TV para ver o Bom Dia Paraná. Bloco de carnaval de Guaratuba. Depois de trocentos anos, bloco de carnaval de Guaratuba, às 7 horas da manhã, bloco de carnaval de Guaratuba, onde é que a câmera vai? Numa bunda de uma mulher.
Como é que a gente vai ser santo assim? Porque o que o pecado faz, o que Satanás faz, é nos arrastar para a impureza. E o efeito disso é uma vida sem esperança. Terceiro, Satanás torna as pessoas violentas. Diz o texto que aquele homem era como um animal selvagem, a ponto de os vivos não o suportarem mais e o expulsarem. Quem aqui tem alguém que você não suporta estar junto, porque a pessoa é, no mínimo, intolerante? Todos nós temos na nossa agenda alguém que nós não queremos estar junto, porque a pessoa é violenta. Esse rapaz, ele era o caso, e ele era tão indesejado, as pessoas tanto não queriam estar com ele, que ele foi morar com os mortos não se incomodavam com ele. Não teve nenhuma panfletagem, não teve nenhuma revolução no cemitério dos mortos, por causa da conduta daquele rapaz, porque ali era o único lugar onde o espírito que atua nos filhos da desobediência permite que morem. Novamente o autor traz para mim dizendo assim: cuidado com as pessoas furiosas, cuidado com as pessoas violentas, cuidado com as pessoas indomáveis. Cuidado quando você estiver dirigindo no seu carro e você levar a fechada de alguém e você se achar no direito de enfiar a mão na buzina e praguejar a pessoa do outro carro, sendo você um cristão, porque você não sabe o que aquele filisteu tem na cabeça. Ele pode descer dali e dar uns tapas em você, se der só uns tapas. Mas quantos crimes nós temos visto por causa de uma simples briga de trânsito? Sábado, quando eu estava vindo para cá à tardinha, eu peguei o caminho ali da Avenida dos Vereadores para vir por trás, estava tendo o jogo do Operário, sábado à tarde. Eu não podia vir pela Visconde de Mauá, desde o começo ali da Baldwin Tax. Então eu vim por trás ali pela Avenida dos Vereadores, e eu não percebi, de verdade, eu não percebi que tinha um guarda lá na rotatória, lá em cima, na VCG, e eu vi aquela fila de carro e eu pensei, essa fila de carro vai entrar à esquerda, na frente da VCG e vai voltar à Avenida dos Vereadores. Não. Eles estavam indo para o mesmo lugar que eu estava indo e eu furei fila. Meu carro é grandão, eu parei ele na fila dupla ali, que eu podia parar ali, e dei seta para ver se alguém ia me dar a bondade de passar à frente. Graças a Deus, o primeiro carro me permitiu passar à frente. Eu baixei a janela do carro, buzinei, dei sinal de positivo, agradeci a pessoa, porque a pessoa poderia criar caso comigo, e ela estava no direito dela, porque eu estava errado. Fui eu que furei fila. Mas Deus colocou um espírito de paz naquela pessoa e permitiu que eu entrasse e seguisse o meu caminho adiante. Mas cuidado com as pessoas furiosas, violentas e indomáveis, e cuidado para que você não seja essa pessoa furiosa, violenta e indomável. Suzane Richthofen, os irmãos Cravinhos, eram gente de escola, ela era gente de escola igual você. A Suzane Richthofen poderia sentar nesse retiro aqui e participar de uma palestra dessa tranquilamente como você. Ela pegaria aqueles cabelos longos dela, colocaria assim e deixaria cair no meio na frente assim, para dar aquele ar angelical. Ela estaria com uma Bíblia nas mãos, folheando a Bíblia, junto com a gente, falando com aquela voz pacífica, mas a mente dela, uma mente indomável, uma mente furiosa e uma mente violenta.
ela sai para tomar um sorvete, leva o seu irmão para uma casa de games e volta para casa para acabar com a vida dos seus pais e da sua família. Eu estou falando esse exemplo porque é uma pessoa comum, que até nós teríamos como vizinho de casa e nós trocaríamos conversa com ela. Uma pessoa muito benquista. Mas Satanás torna as pessoas violentas. Quarto, o que Satanás faz pelas pessoas, ele atormenta as pessoas. O gadareno era alguém perturbado mentalmente. Ele andava sempre de noite e de dia gritando por entre os sepulcros. Eu tenho um problema com quem gosta da noite. Eu tenho algum amigo que gosta de caminhar à noite, mas não é às 7 da noite, não é às 8 da noite. Ele gosta de caminhar à meia-noite. O gadareno, ele vivia nu, vivia ensanguentado, vivia atormentado, desassossegado, sem liberdade, sem dignidade, sem amor próprio, ferindo-se a si mesmo e espalhando terror aos outros. É isso que Satanás faz com as pessoas. Mas o que a sociedade faz com as pessoas? Eu vou para o meu segundo ponto. O que a sociedade faz? Primeiro, ela afasta as pessoas, ele afasta esse homem do convívio social. Tira ele de perto de nós. A sociedade não cura o rapaz. A sociedade não procura algo que restabeleça o juízo daquele rapaz. Para a sociedade, aquele rapaz era um caso irrecuperável. Para a sociedade, aquele rapaz era uma causa perdida. E eu coloquei uma palavra forte ali, um ser asqueroso. Daí eu fui no pai dos burros para saber o que é um ser asqueroso. Um ser asqueroso é alguém que causa nojo, asco e é repugnante. Alguém asqueroso é alguém que tem uma conduta condenável e é uma pessoa sórdida. Ele é sórdido. Então, é mais fácil lançar na caverna da morte, é mais fácil colocar no presídio, é mais fácil colocar no desprezo aquelas pessoas que caem nas garras do diabo. Mas essa sociedade não apenas expulsou ele, mas essa sociedade acorrentou esse homem. A prisão foi o melhor remédio para deter aquele homem. Ele arrebentava as cadeias e ele continuava espalhando terror por onde andava. Essa sociedade que a gente vive. Sociedade que vê os erros que você comete. E ela não te ajuda quando você precisa. Essa sociedade que eu digo, por exemplo, podem ser os amigos que estavam conosco enquanto a gente tinha condições de bancar todo o luxo, mostrar uma posição social. Mas quando tudo acaba, quando tudo se apaga, o que essa sociedade faz é lança ele fora, o filho pródigo. Quando ele não servia mais para a sociedade, ele foi abandonado. E foi colocado no pior lugar. A sociedade não tem o poder para resolver o problema do pecado. Eu quero tratar do seu problema hoje, o seu problema com o nome de pecado. Às vezes até nós pastores não falamos de pecado. Adultério é pecado.
Nós acabamos de ter uma tragédia familiar que foi exposta, mas essa tragédia familiar já acontecia dentro da casa, quando o marido tinha uma vida totalmente desassociada da sua família, e a esposa também foi ter uma vida totalmente desassociada da família. E os filhos é quem sofriam dessa ausência de pai e de mãe. Num ato demoníaco, num ato maligno, num ato do inferno, o pai dá cabo da vida dos seus filhos e dele mesmo. Mas o desajuste era dele e dela. Eles estão cobrando ela porque foi tirada uma foto dela em flagrante adultério. Mas isso já era comum dos dois. A sociedade não liberta as pessoas. Adultério é pecado. Fornicação é pecado. Roubo é pecado. Mentira é pecado. Falsidade é pecado. E foi muito bem dito ontem pelo Renan aqui de que o réu pode mentir em causa própria para se defender. Ele não precisa produzir provas contra si mesmo. Contratei os serviços do Rodrigo e da Isabelle para uma causa nossa, e uma palavra que eu falei para eles é: eu não quero mentir para o Estado. Não foi isso? Eu não quero mentir para o Estado. Por mais que eu deseje a minha causa, eu não quero mentir para o Estado. Vamos contar os fatos como nós entendemos, e a justiça veja se como nós entendemos procede. Se não é do jeito que a gente entendeu, e tem tudo para dizer que não é dessa forma, mas se eles entenderem que nós também tínhamos certa razão no que estávamos falando, o Senhor nos dará ganho de causa nisto. Mas mentir, produzir provas mentirosas, eu não vou. Porque é isso que a sociedade faz. A sociedade acorrenta as pessoas pela corrente da mentira. A sociedade deu mais valor aos porcos do que a esse homem. Eu quero voltar de novo à história do filho pródigo, porque na história do filho pródigo, o rapaz só podia comer da comida dos porcos depois que os porcos comessem. Eu tenho meu sogro e minha sogra, e eu aprendi uma coisa com eles, de que ninguém que bate na porta da casa deles e pedir comida sai sem pelo menos uma fruta, se não tiver comida na casa. Eles dão comida para a pessoa. Eu aprendi com meu pai, tinha um dormilante na rua que passava, lá em Vila Velha, quando eles moravam lá, passava de bicicleta com assobio não, meu Deus, com o apito, passando de noite ali. E davam as 10h30 da noite, 10h30 da noite, ele se concentrava na porta da casa do meu pai, passando para lá e passando para cá, passando para lá e passando para cá. Ele virava para minha mãe, meu pai virava para minha mãe e dizia assim: esse apito é o apito da fome. Faz um prato para ele, bem, e dá um prato de comida para ele. O filho pródigo não teve ninguém que olhasse por ele e lhe desse comida. Pelo contrário, você vai comer as comidas dos porcos, mas depois que os porcos comam, porque para a sociedade os porcos eram mais importantes do que as pessoas. Tivemos o caso de adolescentes há alguns dias atrás, lá no estado de Santa Catarina. E hoje já se diz que nem se tem certeza se foram aqueles adolescentes que machucaram aquele cachorro. E a sociedade apressadamente saiu para as ruas para condenar os adolescentes
e exaltar a figura do cachorro. Eu não sou a favor de bater em cachorro, por favor. Eu tenho uma Beagle lá em casa, que é um amor de pessoa. Ontem à tarde eu fui lá em casa para tomar banho, para voltar à noite. E ela, só estava eu em casa e ela não tinha escolha, ou era comigo ou era comigo. Pois bem, ela escolheu ficar comigo, ficou do meu ladinho lá o tempo inteiro. E quando eu fui sair, ela fez aquela cara, mas você vai sair de novo? Não, nós não podemos machucar a criação. Mas eu quero que você entenda que a vida de uma pessoa é muito mais importante do que a vida de porcos. E a sociedade de Gadara se revoltou quando aqueles 2.000 porcos foram mortos, precipício abaixo. Mas não glorificaram porque aquele rapaz mudou de vida. Sabe, a sociedade de Gadara rejeitou aquele homem no seu pior momento, e no seu melhor momento a sociedade valorizou mais os porcos. E o que eles fizeram? Eles expulsaram Jesus e amaram mais os porcos do que a Deus e do que a vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, o pastor foi para o último ponto agora. Pode falar. Nós vimos o que o diabo faz, nós vimos o que a sociedade faz, agora nós vamos ver o que Jesus faz pelas pessoas. Do versículo 6 ao versículo 15 de Marcos, do versículo 6 ao versículo 15, diz assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, e exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. E versículo 15 diz: indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Assentado, vestido em perfeito juízo. O vape não curou aquele cara. Ele não encontrou a paz plena nos maços de cigarro. Eu imagino quantas bebidas aquele homem tomou. Mas ele não encontrou paz na bebida também. Eu imagino quanto cigarro de maconha aquele cara fumou. Mas ele não encontrou paz no cigarro de maconha. Mas quando ele encontrou Jesus, como você também precisa encontrar Jesus, de escravizado, ele se tornou livre. Eu não sei qual é a liberdade que você está precisando. Eu não sei onde você precisa ser liberto. Mas eu posso atestar para você que o mesmo poder que libertou aquele endemoniado é o mesmo poder do mesmo Senhor, do mesmo Salvador, que quer libertar a sua vida de qualquer que seja a amarra, a corrente, o cadeado que esteja sobre você.
Porque aonde Cristo chega, os demônios batem em retirada. E é simples de entender isso. Onde a luz entra, a escuridão acaba. Você está na sua casa, você aperta o interruptor, você traz luz para o ambiente. Você está caminhando no campo, você pega a lanterna, pode ser a menor lanterna que for. Você pega a lanterna, você ilumina, você entende que lâmpada para os meus pés, só preciso de lâmpada para os meus pés. Eu não preciso de lâmpada para os meus olhos. Pega essa história, pega essa visão, pega esse caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Às vezes a gente quer a lâmpada para os nossos olhos, para a gente compreender tudo que está à nossa frente. Quando a Bíblia diz, você só precisa de luz para o próximo passo. Você não precisa de luz para todos os passos. Você só precisa de luz para um passo, um de cada vez. Quando você acende a lanterna, quando você acende Jesus na sua vida, as trevas vão embora. E Jesus devolve dignidade, segundo, Jesus devolve dignidade a esse homem. Sabe o que o diabo fala para mim e para você? De que você não é digno de nada. É ou não é? Quando você cede à tentação, quando você peca, quando eu cedo à tentação, quando eu peco, quando eu boto o pé na lama, ele diz, está vendo? Olha só onde você botou o pé, você que é todo santinho, todo certinho. Ah, se todo mundo visse isso que você está fazendo. Será que ele fala isso só para mim ou ele fala isso para vocês também? Talvez ele já falou para você assim, já pensou se teu pastor te vê nessa situação? Aí para você ficar equilibrado, para mim ele fala assim, já pensou se aquele crente que te idolatra te vê nessa condição? Já pensou se os crentes da sua igreja imaginassem que você tem esse tipo de pensamento? Já pensou se o presbítero amado da sua vida soubesse o que você trama na sua cabeça e o que você faz com as suas mãos? Já pensou se o diácono visse o que os teus olhos estão vendo? Tem aquele teatro, né, de que a pessoa quer ir para o barzinho, quer ir para a balada, quer ir para o bloco de carnaval. Eu falei aqui no sábado à noite da mãe que chorava num retiro como este, porque a sua filha estava num bloco de carnaval no litoral paranaense. Eu contei para vocês da minha dor quando soube de família minha, de familiar meu, que estava arrastando, subindo as ladeiras de Olinda, não para fazer uma visitação à parte histórica de Olinda, mas estava subindo as ladeiras de Olinda para celebrar o carnaval. Atrás do bloco não sei do que lá. Esse homem recebe dignidade porque ele estava assentado aos pés de Jesus, quieto, sereno, assentado aos pés do Salvador. Para comigo aqui. Quanto tempo faz que você não se assenta aos pés de Jesus? Jesus cuida do corpo, Jesus veste. Gosto muito de pássaros, gosto muito de flores, gosto de plantas, não cuido delas, mas eu gosto de ver. Eu acho que não dá muito certo, eu comprei uma vez,
Em 1998, ou foi em 97, eu comprei um bonsai. Aquela arvrinha japonesa, que é para a eternidade. Não é para a eternidade. Né? Eu fui para Olambra passear, eu morava em Limeira naquela época. Aí fui para Olambra passear, conhecer, fazer um passeio, lá um turismo lá em Olambra. Era pertinho, 40 minutos a gente estava lá em Olambra. E me encantei com um tal do bonsai. E eu estava com a da Cristina, minha namorada na época. Desde 93 eu namoro a da Cristina. Era 97, 98 isso. Fomos para Olambra. E lá eu vi aquele bonsai e falei assim, eu vou comprar esse bonsai. E eu vou cuidar dele e ele vai ficar na nossa casa eternamente. Os nossos filhos vão ver o nosso bonsai. O bonsai não viu nem meu casamento. E eu casei em 99. O bonsai morreu. Bem, não é disso que eu quero falar, mas eu quero falar para você o seguinte, que veja um campo como este, veja plantas como essa, veja um gramado como este, e eu vejo a glória de Deus, porque o Senhor é quem vestiu de glória essas plantas. Você olha o colorido de um pássaro, você olha a perfeição de um pássaro. Dia desses, Ana Paula, que tem lá o Sky não é gente, literalmente, né? Ele é um pássaro, mas ele não é gente, porque ele apronta. Ele merece levar uma corça, mas por causa do tamanho dele não dá para dar uma corça nele. A Ana Paula foi lá e mostrou para mim o raio-x do Sky. E ele tem fígado, ele tem rim, ele tem pulmão, ele tem coração, ele tem tudo que a gente tem lá dentro de um negocinho desse tamanho. Quem faz isso? Deus. Vocês vão passar por isso um dia, em nome de Jesus, e alguns aqui já passaram por isso. O primeiro ultrassom do seu filho. O primeiro ultrassom dessa coisinha aqui, era um carocinho de feijão, minúsculo, e um coraçãozinho que fazia assim. Disparado, eu falei, Jesus, se nascer desse jeito, eu estou perdido. Se nascer nessa aceleração, eu estou lascado. Mas os dois eram assim, o coraçãozinho batia, mas vai cansar antes de nascer. Aí depois quando nasce, vira esse negócio. Se Deus cuida de um pássaro e dá beleza a um pássaro, se Deus cuida de uma planta e Deus dá beleza a uma planta, se Deus cuida do nascimento de uma criança, um carocinho de feijão, menor que um caroço de feijão, e se torna uma pessoa bela assim, eu quero falar para você de que Deus está cuidando de você. Você não é um atropeiro da natureza. Você não é um engano da natureza. Você não é um estorvo. E deixa eu falar uma última coisa nesse ponto aqui, de que Jesus sempre chega em nossos pontos mais enfermos, em nossos pontos mais fracos. É onde Jesus chega sempre. Primeiro Ele chega nas nossas maiores dificuldades. E a conversão, a mudança de vida, começa nos nossos pontos mais fracos. Terceiro, Jesus, Ele dá a esse homem uma gloriosa missão. Porque Jesus diz para esse homem, agora você vai para a sua casa e você vai ser missionário na vida da sua família. O que Deus faz em nós precisa ser contado às outras pessoas. Eu vou terminar agora
com 3 pedidos que são feitos a Jesus. 2, ele atende, 1, ele não atende. O primeiro pedido é o pedido dos demônios. E Jesus permite, e Jesus atende o pedido daquele demônio para mostrar o poder destruidor que agia naquele homem. Jesus permite que os demônios saiam daquele homem e vá para 2.000 porcos. E o que acontece com os porcos? O que acontece com os porcos? Eles morrem. Preste atenção aqui em mim, há uma grande batalha aqui agora. Se você ficar andando com o demônio, o que vai acontecer com você é que você vai morrer. Igual os porcos. Por isso que Jesus permite, para livrar aquela vida, Jesus permite que os demônios saiam dele e vão para os porcos. O segundo pedido que tem nesse texto é o pedido da cidade. E Jesus atende as pessoas daquela cidade, porque aquelas pessoas amavam mais os porcos e o dinheiro do que a Jesus. Cuidado para você não andar com pessoas que amam mais os vícios, que amam mais os direitos que receberam nesta época. Nós somos livres, nós fazemos o que nós queremos, nós podemos falar o que nós desejamos. Mentira, cuidado com aquele cara lá que dá uma canetada contra você e manda prender você. Eu tenho meus direitos, é isso que todo mundo quer que você diga, eu tenho meus direitos, eu tenho a minha vida. E falaram para Jesus, Jesus, nós não suportamos você, mas nós suportamos o inferno. Você entendeu isso? Deixa eu criar mais um problema para você a respeito do carnaval. Você vê algum bloco de carnaval, você vê algum carro alegórico que fala do céu? Ou todo carro alegórico fala do dragão? Pode ver que todo carro alegórico tem um dragão, tem uma serpente, tem um demônio naquele carro alegórico. Não misture por cultura. Não tire por cultura, porque não tem cultura naquilo. Daniel, ele não se contaminou, então também não se contamine. Os gadarenos rejeitaram Jesus, mas o Senhor Jesus não desistiu deles. Os gadarenos pediram a Jesus, saia, vá embora, nos deixe em paz aqui. Jesus, ele entrou no barco, mas ele deixou o ex-endemoniado ali como missionário. E o último, o pedido que Jesus não atende, porque o gadareno falou assim, Jesus, deixa eu ir com você. Vocês estão comigo ainda? Eu estou acabando. E é 10 minutos, termina aqui, 5 minutos termina. O gadareno fez um pedido para Jesus. Qual foi o pedido que ele fez para Jesus? Vocês lembram? Qual foi o pedido? Para seguir Jesus. Deixa eu ir contigo. E Jesus diz, não. Você não vai comigo, você vai ficar. E o texto diz que ele pregou para sua família e para toda Decápolis. Tem nome Decápolis. São as seguintes cidades: Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Pela, Damasco, Canata, Dion, Abila, Gadara e Hipo. Aquele homem que foi liberto por Jesus, ele não pregou para a família dele. Ele pregou para a família dele e para mais 10 cidades. Porque Jesus sabe o melhor onde devemos estar. E eu termino essa palavra dizendo, nós devemos submeter nossas escolhas ao Senhor. Quanto vale uma vida?
Deixa eu contar um negócio para você, que eu ouvi ontem à noite, de um casal aqui da igreja. Tentando fazer uma programação de vida, um casal entendeu que precisava ter uma casa. Todo casal quer ter uma casa. Eu quero ter uma casa. Você que já tem a sua casa, você quer sempre melhorar a sua casa. E se você não tem ainda, você quer fazer um programa, alguma coisa financeiro para você ter a sua casa. Em 1990 e alguma coisa, esse casal entendeu que um caminho para juntar dinheiro seria consórcio. 1990, no tempo do jornal ainda. Alguém aqui, quem aqui nunca pegou um jornal impresso na mão? Nunca pegou? Os novinhos aqui, alguém já pegou? Todo mundo já pegou jornal impresso aqui? Pois bem, esse casal pegou um jornal impresso e viu lá a propaganda de um consórcio. E pegaram aquele telefone e ligaram para o camarada estava no Rio Grande do Sul, era de Londrina, estava no Rio Grande do Sul, ia voltar para Curitiba, ia passar por Ponta Grossa e retornar para Londrina no dia seguinte. Acertaram um encontro. E deu certo esse encontro. O homem foi na casa desse casal e chegando na casa desse casal, tinha lá algumas coisas de uma outra religião. E esse vendedor de consórcio começou a ficar incomodado com a quantidade de divindades com D minúsculo que estavam dentro daquela casa. O casal estava de boas. Eles queriam comprar uma casa. E de repente eles estavam conversando e tinha alguns folhetos de algumas divindades espalhados pelo centro, pela mesa. Sei lá, agora eu estou falando da minha cabeça. E tinha a foto de uma das filhas num porta-retrato de uma divindade lá. Aquele vendedor de consórcio era da Assembleia de Deus. E ele abriu a sua pasta e ele ia começar a falar de consórcio. Mas de repente eles estavam conversando e ele começou a picar os papéis dessas divindades. Esses folhetos que estavam ali. Sem pedir autorização para o da casa. Começou a picar. Em um determinado ponto da conversa, esse homem do consórcio fechou a sua maleta do consórcio e disse: não é de consórcio que vocês estão precisando de outra coisa. Ele foi no carro e pegou a sua Bíblia que estava no painel, entrou para dentro de casa e pregou o Evangelho para essa família. Alertou-os a respeito daqueles altares de divindades que eles tinham na sua casa espalhado. Orou com eles e foi embora. E nunca mais eles viram esse rapaz. Passado alguns anos, esse casal, numa briga, se desentenderam num domingo à tarde. E a esposa desse casal pegou a Bíblia e uma divindade que estava ali e acertou a churrasqueira. Jogou a Bíblia e jogou essa divindade na churrasqueira que estava acesa. Na hora subiu fogo. A senhora foi trabalhar. O marido ficou em casa lavando o carro no domingo à tarde. 7 horas da noite ela saía do trabalho. Ele foi buscar ela no trabalho. E ela entra no carro agoniada. E quando chega em casa agoniada, ela não fala nada, mas a primeira coisa que ela vai fazer é ir lá na churrasqueira ver aquela divindade que ela tinha jogado lá. Aquela divindade gruvinhou e derreteu. E a Bíblia? Nada. Chamuscou alguma coisa, mas não queimou uma página da Bíblia. Não queimou uma página da Bíblia. Quanto vale uma vida? O que Deus faz para salvar uma vida?
Eu posso dar o nome dessa família, porque eu combinei com eles que ia dar o nome deles. Um dos casais mais simpáticos da nossa igreja, o Gerson e a Rejane. O Jefferson e a Rejane. Essa história é deles. Foi a Rejane que jogou a Bíblia e a divindade na churrasqueira. Os dois brigaram. O Jefferson estava mamado de bebida e pinga. Ele gosta de fazer o churrasquinho dele, mas quando ele não conhecia Jesus, ele fumava 5 maços de cigarro por dia. Cada maço de cigarro são 20 cigarros. Ele fumava 5 maços, ele tinha um maço no porta-luva do carro, ele tinha um maço no bolso, ele tinha um maço em cima da geladeira na casa, e ele tinha 2 maços de cigarro na cabeceira dele. Eram 5 maços por dia. No domingo, ele foi fazer o churrasquinho dele, ele tinha lá um negocinho de pinga, que muita gente tem, e aquilo sempre estava cheio de pinga. E sempre tinha cerveja no freezer, e tinha carne. Ele estava alto já, por algum motivo brigaram. E a Rejane, num arroubo de raiva, jogou aquela Bíblia, jogou aquela divindade na churrasqueira. A divindade derreteu. A Bíblia ficou. O que Deus faz para salvar uma vida? Passaram-se anos ainda para eles terem um encontro com Deus. Mas eles tiveram um encontro com Deus. E Deus mudou a vida deles e das suas filhas. E eles pregam para a família deles. Eles pregam para a família deles. Veja o que Deus está fazendo pela sua vida, para salvar a sua vida. Veja onde Deus está te colocando, veja o que Deus está te falando, veja o que Deus está te ensinando, para salvar a sua vida. Fique de pé, nós vamos cantar. E após cantar, nós vamos orar